Se você sente que está em meio a uma guerra invisível, que forças misteriosas tentam te parar, que as portas se fecham sem motivo, então ouça, essa oração é para você. Porque há batalhas que não são contra pessoas, mas contra principados e potestades, inimigos que se levantam para roubar a sua paz, o seu sono, a sua saúde e até a sua fé. Mas hoje, em nome de Jesus, vamos clamar ao Deus que luta por nós, o mesmo Deus que inspirou Davi a orar no Salmo 35. Contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Davi sabia o que era ser cercado por inimigos. Ele não estava enfrentando apenas exércitos, estava enfrentando traições, mentiras, invejas e ataques espirituais. Mas em vez de revidar com ódio, ele se ajoelhou e clamou: Senhor, defende a minha causa. E é exatamente isso que faremos agora. Talvez você esteja enfrentando o que Davi enfrentou. Pessoas te atacando sem motivo, portas se fechando de repente, sonhos estranhos, pensamentos negativos, medo do futuro. Mas assim como o Senhor cercou Davi com escudo e espada, Ele também te cerca hoje. Ele não apenas te protege, Ele luta por você. Lembra quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho e atrás vinha o exército de Faraó? Parecia o fim. Mas o Senhor disse a Moisés: O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E o mar se abriu. O impossível aconteceu. Porque quando Deus entra na batalha, nenhum inimigo resiste. Hoje eu declaro: todo espírito de feitiçaria, inveja, maldição, palavra contrária ou trabalho feito contra a sua vida será destruído pelo fogo do Espírito Santo. Não há encantamento que prevaleça contra quem confia no Senhor dos Exércitos. Por isso, escreva nos comentários a sua declaração de fé. O Senhor luta por mim. Cada vez que você declara isso, você reafirma o poder da palavra sobre a sua vida. E cada compartilhamento desta oração é como uma corrente quebrada na vida de alguém. Pai Celestial, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Seja o defensor dela, Senhor. Envia teus anjos guerreiros para pelejar contra toda a força maligna que se levantou contra o teu povo. Cerca esta pessoa com o teu escudo, que toda flecha do inimigo seja devolvida ao remetente. Assim como Davi, nós clamamos: defende a minha causa, Senhor, com os que contendem comigo. E declaramos em nome de Jesus: nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque o Senhor é o nosso guerreiro, o nosso advogado, o nosso escudo e a nossa vitória. Amém. Agora eu declaro em nome de Jesus que você está se levantando como um guerreiro e intercessor pelos seus filhos. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você é uma sentinela espiritual colocada por Deus para proteger o destino da sua família. Toda força que disse que seus filhos não prosperarão, toda língua que declarou que eles não chegariam longe, toda a armadilha que o inimigo preparou para desviá-los do propósito, está sendo destruída agora pelo fogo de Deus. O mesmo Deus que libertou José das mãos invejosas dos irmãos e o colocou como governador do Egito, é o Deus que está revertendo as tramas malignas contra seus filhos hoje. Nenhum feitiço, nenhuma palavra lançada, nenhum olhar invejoso pode resistir ao sangue de Jesus. Porque o sangue fala coisas melhores do que qualquer maldição. Eu oro para que todo altar maligno que tenta pronunciar derrota sobre sua família seja reduzido a pó. Que os nomes dos seus filhos, se foram mencionados em lugares sombrios, sejam apagados pelo poder do Espírito Santo. E conforme está escrito no Salmo 35:4, sejam envergonhados e confundidos os que procuram a minha vida. Voltem atrás e sejam desonrados os que tramam o meu mal. Assim também declaro: todo plano de destruição, toda emboscada espiritual, todo laço que o inimigo preparou, sairá pela culatra agora.
Quando Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel, Deus transformou a maldição em bênção. E é isso que ele está fazendo hoje. Toda a maldição lançada contra você e sua casa está sendo revertida em vitória e testemunho. Senhor, levanta-te em zelo e poder. Envia teus anjos guerreiros para cercar esta família. Que o inimigo seja confundido, que seus planos se desfazem e que os filhos do teu povo caminhem debaixo da tua luz e proteção. Assim como está escrito no Salmo 35, 5-6, sejam como a palha levada pelo vento, enquanto o anjo do Senhor os persegue, que o caminho deles seja escuro e escorregadio. Senhor, que todo espírito que tenta vigiar os seus filhos, através de sonhos, espelhos ou qualquer canal oculto, seja desmascarado e desfeito. O teu fogo, ó Deus, queime toda a obra das trevas. E sobre esta família eu profetizo: seus filhos terão paz, terão direção, terão prosperidade e serão testemunho vivo do poder libertador do Senhor. Nada pode deter quem Deus escolheu. Você está de pé hoje porque o Senhor dos Exércitos peleja por você. E quando Deus luta, o inimigo foge. Declare com fé nos comentários: o Senhor é o guerreiro da minha casa. Cada vez que você escreve isso, você reforça no mundo espiritual quem é o dono da sua vitória. Fique firme, a batalha não é sua, é do Senhor. Em nome de Jesus eu decreto: todo inimigo que tenta impedir o progresso da sua casa está sendo perseguido agora pelo anjo do Senhor. O mesmo anjo que lutou por Israel está lutando por você. Assim como o Faraó e seu exército correram atrás do povo de Deus, determinados a impedir o avanço deles, também há inimigos espirituais que tentam fechar os caminhos dos seus filhos. Mas o mesmo Deus que abriu o mar para libertar o seu povo, vai abrir caminhos onde não há saída. E da mesma forma que Faraó foi engolido pelas águas, todo espírito obstinado que persegue sua família será vencido pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, a tua palavra diz no Salmo 109 que aquele que amava a maldição colheu o próprio veneno que lançou. Assim eu declaro: toda a maldição proferida contra os filhos do teu povo está sendo anulada e revertida. O mal que foi enviado não encontra abrigo, porque o sangue de Cristo cobre cada um deles. Quando Amã construiu a forca para destruir Mardoqueu, ele mesmo foi enforcado nela. E hoje eu profetizo: toda a armadilha feita contra os teus filhos cairá sobre os próprios inimigos. Nenhum feitiço, nenhuma palavra contrária, nenhum ritual secreto pode prevalecer contra quem está escondido em Deus. Porque está escrito no Salmo 35, 7-8, eles esconderam uma rede para me pegar sem motivo, mas a destruição virá sobre eles de repente, e a rede que armaram os prenderá. Assim será na sua vida. Toda a rede do inimigo será rompida, toda a armadilha será revelada e destruída pela luz de Deus. O que estava oculto virá à tona e o mal será envergonhado. Você se lembra de José? Seus irmãos o traíram, jogaram-no numa cova e o venderam como escravo. Mas Deus transformou a cova em caminho para o trono. O que foi planejado para o mal, o Senhor usou para o bem. E é isso que Ele está fazendo com seus filhos hoje. Deus está transformando ciladas em degraus. O inimigo cava covas, mas Deus cava caminhos. Por isso eu declaro: nenhum laço oculto vai segurar o destino deles. Nenhum plano das trevas vai prosperar. Nenhuma palavra maldita vai ter efeito. O Espírito Santo está iluminando cada área escura. Os anjos do Senhor estão desfazendo cada armadilha. E o sangue de Jesus está cobrindo a sua casa com proteção eterna. Declare com fé nos comentários: nenhuma maldição prevalece sobre quem é coberto pelo sangue de Jesus. O Senhor dos Exércitos está à frente desta batalha, e quando ele se levanta, o inimigo cai. Quando os inimigos se levantarem, que sejam envergonhados, mas que o servo do Senhor se alegre. Declaro que para cada maldição lançada contra os filhos de Deus, o Senhor libera 7 vezes mais bênçãos.
Para cada palavra de derrota, ele decreta favor divino. Para cada arma forjada nas trevas, o Senhor ergue um estandarte de vitória. Seus filhos serão abençoados na cidade e no campo, abençoados ao entrarem e saírem. Onde colocarem as mãos haverá prosperidade, e onde pisaram os pés, o Senhor lhes dará domínio. As bênçãos de Abraão serão a porção deles, o favor de José será a sua herança, e a unção de Davi será a sua cobertura. Nenhum espírito hereditário de fracasso ou destruição permanecerá. Toda maldição geracional é quebrada em nome de Jesus. Padrões familiares de miséria, doenças e separações são desfeitos pela autoridade da cruz. Cada raiz de opressão espiritual é arrancada e lançada fora. Nenhuma herança maligna continuará sobre esta linhagem. Declaro que uma nova história começa. A sua casa será conhecida pela fidelidade, pela sabedoria e pela presença do Espírito Santo. Toda a aliança ancestral com as trevas é anulada e um novo pacto é firmado com Deus. Assim como Davi viu o Senhor transformar perseguição em trono e vergonha em honra, também a sua descendência será levantada para manifestar o poder do reino em cada geração. Pelo sangue de Jesus, declaro anulada toda a escritura maligna que se levantou contra os filhos do Senhor. Todo altar familiar que fala contra o destino deles é silenciado e destruído pelo poder do Espírito Santo. Libero-os de toda maldição de pobreza, enfermidade, fracasso, esterilidade e morte prematura. Que todo jugo de escravidão seja quebrado pela unção que despedaça o jugo. Pois está escrito em Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. E conforme o Salmo 35, de 9 a 10 declara, nossa alma se alegrará no Senhor e proclamará: quem é semelhante a ti, Senhor, que livra o necessitado daquele que é mais forte do que ele? Hoje, eu profetizo que os filhos do povo de Deus voltarão a se alegrar. O tempo de pranto está chegando ao fim. O luto está sendo transformado em dança, a tristeza em alegria e a vergonha em dupla honra. O que antes parecia derrota se tornará testemunho de vitória. O inimigo acreditou que havia vencido, mas o Senhor está reescrevendo a história e declarando um novo começo. Pai, manifesta o teu poder e destrói todo o altar oculto erguido contra teus filhos. Que toda a força das trevas seja exposta e envergonhada. Que os sacerdotes do mal percam suas forças, que seus feitiços se tornem sem efeito e que suas adivinhações sejam confundidas. Declaro que o nome de Jesus será exaltado sobre cada casa e o teu povo viverá em liberdade, alegria e abundância. Que toda maldição lançada contra o povo de Deus se transforme em bênção. Que todo feitiço seja quebrado, todo encanto destruído e toda poção preparada nas trevas se torne em nada diante da presença do Senhor. Que os sacrifícios oferecidos em altares malignos sejam rejeitados, porque está escrito no Salmo 109, 2 e 3. Pois a boca dos ímpios e dos enganadores se abriu contra mim. Falam contra mim com língua mentirosa, cercaram-me com palavras de ódio e lutaram contra mim sem causa. Assim também acontecerá hoje. Toda língua mentirosa será confundida e toda palavra contrária será anulada. Em nome de Jesus, ordeno que todo homem forte espiritual designado para resistir ao destino dos filhos de Deus seja amarrado e derrotado. Todo espírito de Jezabel que tenta controlar, intimidar ou apagar o propósito divino é silenciado. Todo espírito de Golias que se levanta em arrogância cai por terra. Todo espírito de Faraó que aprisiona bênçãos é derrubado. Todo espírito de Herodes que busca matar sonhos é desfeito. Todo espírito de Absalão que tenta usurpar heranças é exposto e removido. Todo espírito de Amã que planeja destruição é envergonhado. O Senhor ouve o clamor do seu povo, conforme o Salmo 35:17. Livra-me da destruição deles e a minha preciosa vida dos leões. Pela autoridade do nome de Jesus, o fogo de Deus consome toda obra de feitiçaria.
Toda marca maligna em negócios e carreiras é apagada. Limitações são quebradas, embargos são removidos e toda maldição de quase sucesso é cancelada. O tempo de estagnação termina e o tempo de avanço começa. Eu decreto em nome de Jesus promoção sobrenatural, velocidade divina e favor incomum sobre a vida dos filhos do Senhor. Que portas se abram em lugares onde antes havia resistência e que oportunidades surjam de forma inesperada. Pois está escrito no Salmo 109, 30 e 31, Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, sim, eu o louvarei no meio da multidão, pois ele está à direita do pobre para salvá-lo daqueles que o condenam. Assim também acontecerá hoje, toda língua mentirosa será confundida e toda palavra contrária será anulada. Ó Deus, dispersa toda a congregação das trevas que tenta frustrar o destino conjugal dos teus filhos. Todo laço de alma maligno é destruído, todo relacionamento profano é rompido, toda influência impura é anulada. Declaro o fim de toda ligação espiritual que não vem de ti. Todo casamento firmado em altares das trevas é cancelado pelo poder do sangue de Jesus. Nenhum espírito aquático, espírito piton ou espírito familiar terá domínio sobre a vida sentimental e emocional dos teus servos. Eu profetizo que seus filhos estão unidos ao propósito divino. Declaro libertação completa de todo aprisionamento espiritual que impedia conexões santas e alianças verdadeiras. Que o cônjuge escolhido por Deus seja liberado e se manifeste no tempo determinado. Que haja atração divina, compatibilidade espiritual e estabelecimento de relacionamentos firmados na rocha que é Cristo. O Senhor restaurará o amor, a comunhão e a aliança dentro dos lares, trazendo união, paz e propósito segundo o seu coração. Eu decreto em nome do Senhor dos Exércitos que todo poder espiritual que retém um rompimento matrimonial dos teus filhos está sendo consumido pelo fogo divino neste instante. Que toda a força das trevas levantada contra alianças ordenadas por Deus seja desfeita pelo trovão do Altíssimo. Que nenhum altar profano permaneça de pé diante da glória do Senhor. Assim diz a palavra no Salmo 35, 27. Engrandecido seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Eu declaro que o Senhor se alegra em restaurar casamentos, unir destinos e firmar famílias sob o fundamento eterno da sua fidelidade. Pelo sangue de Jesus, anulo toda maldição de esterilidade e destruo o jugo de aborto. Rompo pactos ocultos com o espírito de infertilidade e ordeno: abram-se os ventres pelo poder criador de Deus. Que a bênção da frutificação e da multiplicação invada cada casa. Declaro que a herança dos abençoados será fecunda, alegre e duradoura. Nenhum dos teus filhos viverá debaixo da vergonha da esterilidade, pois foram marcados com a promessa da vida. Que todo embargo espiritual seja removido. Todo espírito que resiste à frutificação seja lançado fora, pois está escrito no Salmo 113, 9. O Senhor faz habitar em família a mulher estéril e a transforma em mãe feliz de filhos. Libera, Pai, o fogo do teu espírito sobre toda feitiçaria, enfermidade e maldição que atacam a saúde e o lar dos teus filhos. Eu profetizo cura, restauração e renovo, em nome poderoso de Jesus Cristo. Eu decreto, em nome de Jesus, a quebra de todo jugo de enfermidade que tenta permanecer nos corpos dos teus filhos. Todo feitiço de dor, todo mal de desconforto e toda doença que lhes foi enviada pelas trevas sejam destruídos agora pelo fogo do Espírito Santo. Câncer, você não tem domínio. Morra pelo poder de Cristo. Pressão alta, seja normalizada. Diabetes, saia, porque a saúde deles pertence ao Senhor. Qualquer doença sem explicação médica seja exposta e removida pelo poder do sangue de Jesus. Pois pelas pisaduras do Senhor foram curados todos os que nele confiam.
conforme o Salmo 35:9, e a minha alma se alegrará no Senhor e se alegrará na sua salvação. Onde o inimigo feriu os corações, Deus traz cura divina. Onde marcou a mente com confusão ou medo, Ele restaura a clareza sobrenatural. Onde tenta quebrar o espírito, o Senhor devolve força e reparação. Eu ordeno que todas as áreas de trauma emocional, abuso psicológico e ataques mentais recebam o toque do Mestre. Todo jugo de depressão é quebrado, toda ansiedade é anulada, toda maldição de confusão mental é destruída. Eu decreto clareza de pensamento, sanidade e equilíbrio. Eu profetizo que cada filho do Senhor receba a mente de Cristo, pensamentos firmes, visão espiritual aberta e coração fortalecido para viver plenamente a vida que Deus preparou. Eu libero agora, em nome de Jesus, o espírito de poder, amor e mente sobre a vida dos teus filhos. Pois está escrito: Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Todo altar maligno que projeta pesadelos ou insônia será consumido pelo fogo do Espírito Santo. Toda aliança com o espírito do medo é quebrada agora. Todo acordo com forças que atacam o sono, terroristas espirituais ou espíritos malignos que tentam roubar a paz da noite é cancelado pelo sangue de Jesus. Eu decreto que eles dormirão e acordarão em perfeita paz. Chega de terrores noturnos, de paralisia, sufocamento ou sensação de perigo invisível. Chega de visitas espirituais que perturbam o descanso, de maridos ou esposas espirituais que não vêm de Deus. O sono será doce, restaurador e cheio de revelações proféticas. Os sonhos trarão direção, proteção e fortalecimento da fé. Pois está escrito no Salmos 4:8, em paz me deitarei e dormirei, pois só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E de acordo com o Salmo 35, 23, 24, desperta, Senhor, para a minha justiça, desperta, ó Deus, para a causa da minha vida. Faze-me justiça, Senhor meu Deus, conforme a tua retidão, e não deixes que se alegrem de mim. Assim, eu decreto justiça divina sobre todas as áreas onde o inimigo se alegrou ou se exaltou contra os teus filhos. Toda vitória que até agora parecia retida será liberada pelo poder do Senhor. Toda a glória das trevas se transforma em testemunho da fidelidade de Deus. Eu decreto, em nome de Jesus, que toda boca que falou mal contra os teus filhos seja silenciada. Toda língua que proferiu palavras de maldição será condenada agora. Toda mão que apontou para eles em zombaria ou crítica seja murcha. Todo olho que os observou com intenções malignas seja cegado e inutilizado pelo poder do Senhor. Pois a batalha não é deles, mas do Senhor dos Exércitos, que peleja em favor de cada filho que confia no seu nome. Ó Deus, que o teu fogo consuma toda a fortaleza satânica erguida contra os desígnios divinos das suas vidas. Que todo alicerce maligno que sustenta operações das trevas seja despedaçado. Que o trovão de Deus atinja cada plano secreto do inimigo e destrua toda a reunião de poderes ocultos contra o chamado deles. Que os relâmpagos do Senhor dispersem multidões de espíritos malignos que conspiram para impedir avanço, favor e prosperidade. Que todo terreno de opressão, toda casa de mentira e toda estratégia de engano seja tomada pelo poder da tua presença. Que cada plano traçado para roubar, matar ou destruir seja frustrado e transformado em testemunho de vitória. Que os inimigos que se alegravam com a queda deles sejam envergonhados e confundidos. E que cada filho de Deus permaneça em paz, protegido, livre e avançando no propósito divino, manifestando bênçãos, autoridade e favor onde antes havia resistência.
O nome de Jesus seja exaltado acima de todo o poder das trevas. Eu decreto em nome de Jesus que todo o redemoinho do Senhor leve embora toda nuvem de opressão, trevas e maldição que paira sobre o futuro dos teus filhos. Que todo plano maligno, toda cilada espiritual e toda estratégia do inimigo seja dispersa pelo vento da presença de Deus. Pois está escrito no Salmo 35, 5, 6. Sejam eles como a palha ao vento, enquanto o anjo do Senhor os afugenta. Seja o seu caminho escuro e escorregadio, enquanto o anjo do Senhor os persegue. Assim, os que conspiram contra o destino divino dos teus filhos não prosperarão. Pai, a tua palavra diz no Salmo 109, de 6 a 15, que a justiça do Senhor alcança os ímpios. Todo acusador será condenado, toda obra maligna voltará contra quem a lançou, e toda palavra contrária será desfeita. Os planos daqueles que tentam destruir heranças, famílias e promessas serão frustrados. Toda a influência satânica sobre bens, negócios, relacionamentos e reputação será quebrada. Que toda a aliança de injustiça, toda a opressão e toda a perseguição sejam expostas à luz e eliminadas. Eu decreto que os filhos dos teus servos permaneçam livres, protegidos e avançando no propósito de Deus. Que a misericórdia, favor e provisão divina os acompanhem em todos os caminhos. Toda maldição geracional sobre eles é anulada, toda sombra de destruição é dissipada, e toda palavra maligna lançada contra eles volta sem efeito ao inimigo. O Senhor está à direita deles, defendendo, prosperando e estabelecendo a sua descendência segundo a promessa eterna. Eu decreto em nome de Jesus que todos os inimigos que se levantam contra os teus filhos estejam continuamente diante do Senhor, para que sua memória seja eliminada da terra. Todo bruxo, toda bruxa, todo lançador de maldições que tenha como alvo seus filhos, será julgado agora. Que suas obras malignas sejam expostas, que seus planos satânicos fracassem, e que todos saibam que há um Deus no céu que luta pelo destino dos seus servos. Eu libero o fogo de Deus contra todos os reinos marinhos que tentam obstruir o progresso, a vitória e a bênção sobre a vida deles. Ordeno que todos os espíritos aquáticos, espíritos de rios, mares e lagos sejam amarrados e lançados no abismo. Que toda aliança com a rainha da costa, toda a iniciação maligna nas margens e dedicatórias a divindades aquáticas sejam quebradas e anuladas agora. Todo o espírito de sereia, leviatã, serpente e píton que opera em suas vidas seja paralisado e derrubado pelo poder do Espírito Santo. Pois está escrito em Isaías 27, versículo 1. Naquele dia, o Senhor castigará o leviatã, a serpente fugitiva, Leviatã, aquela serpente sinuosa, e matará o réptil que está no mar. Todo inimigo que tramou contra os filhos de Deus será envergonhado, conforme o Salmo 35, 19 a 21. Não se alegrem sobre mim os meus inimigos injustos, nem pisquem os olhos os que me odeiam sem motivo. Tramam mentiras contra os pacíficos da terra e escancaram a boca contra mim. Assim, toda obra de engano, mentira e opressão espiritual é anulada, e o favor de Deus se estabelece sobre seus filhos, para vitória, proteção e prosperidade. Eu decreto, em nome de Jesus, que todo mal-olhado que observa e monitora a vida dos teus filhos seja cegado agora. Todo ouvido maligno que escutar suas conversas será bloqueado. Toda boca que profere palavras de maldição contra o destino deles seja silenciada. Toda mão que aponta para destruir seja paralisada. Todo pé que se mova para perseguir ou atacar seja aleijado. E nenhuma força do mal terá autoridade sobre suas vidas. Pai, eu destruo toda maldição de feitiçaria que tenta atacar a vida espiritual dos teus filhos. Eu quebro o jugo de secura. Anulo toda falta de oração e toda obra que busca impedir a intimidade deles contigo. Todo feitiço que tenta impedir o avivamento espiritual, a comunhão e a unção é anulado agora. Eu decreto que um novo fogo do Espírito Santo desça sobre suas vidas, inflamando uma fome renovada pela tua presença,
despertando uma sede mais profunda pela tua palavra e abrindo o espírito para graça e súplica. Eu profetizo que suas orações serão vivificadas pelo poder do Senhor, que seu estudo da Bíblia trará discernimento sobrenatural e que sua adoração será revestida com unção celestial, pois está escrito no Salmo 35:28, e a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor o dia todo. E de acordo com o Salmo 35:1-3, contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo, peleja contra os que pelejam contra mim, segura o escudo e a espada e levanta-te por causa da minha causa. Assim, cada filho de Deus será fortalecido, protegido e elevado em sua vida espiritual e toda a tentativa do inimigo será revertida em vitória. Defenda a causa dos teus filhos, Senhor, diante de todos os que se levantam contra eles. Luta contra aqueles que conspiram para impedir seu progresso, que tramam destruição ou tentam roubar suas bênçãos. Empunha o escudo da justiça, levanta o broquel da verdade e ergue-te em socorro de cada filho que confia no teu nome. Toma também a lança da autoridade celestial e detém todos os que perseguem, atacam ou conspiram contra o seu destino. Diz a sua alma: eu sou a tua salvação. Pois tu és o defensor que nunca falha, o vingador que traz justiça, o libertador que quebra todo jugo, a torre forte que não pode ser derrubada, a fortaleza poderosa onde eles encontram refúgio seguro. Nenhum inimigo terá força para prevalecer, nenhuma arma forjada prosperará, e toda língua que se levanta contra eles será condenada. Eu decreto que os que se levantam com ódio ou malícia sejam desfeitos, confundidos e dispersos. Que toda conspiração oculta, toda aliança satânica e toda articulação do mal seja revelada e destruída pelo fogo do Senhor. Que a justiça divina prevaleça em cada área da vida deles: relacionamentos, carreira, finanças, saúde e propósito espiritual. O Senhor é o seu escudo, a sua força, o seu libertador, e todo poder que se levanta contra eles será consumido. Eles permanecerão firmes, protegidos e vitoriosos, caminhando em favor, na autoridade e na bênção que só o Deus vivo pode conceder. Tu és o escudo e o broquel deles, Senhor. Tu és o machado de batalha, a espada e todas as armas de guerra deles. Que todos os inimigos que tentam bloquear o destino dos teus filhos saibam que não lutam contra meros mortais, mas contra o Deus que criou os céus, a terra e tudo o que neles há. Eu libero o fogo de Deus contra todo espírito de feitiçaria que ataca suas finanças, seus negócios e seu sustento. Eu destruo toda maldição de pobreza, quebro todo jugo de carência e anulo todo feitiço que tenta impedir a prosperidade. Todo ataque à riqueza, à abundância e o avanço financeiro são cancelados agora. Eu ordeno a transferência sobrenatural de bens, a abertura de portas de favor e a liberação de provisão divina, de maneiras inesperadas e sobrenaturais. Eu decreto avanço financeiro, incremento de recursos e multiplicação das sementes que foram plantadas. Eu profetizo que a bênção de Abraão sobreflua em cada área de suas vidas e que a aliança da riqueza seja ativada sobre sua descendência. Pois está escrito no Salmo 35:27, que gritem de alegria e se alegrem os que se inclinam à minha justiça e digam continuamente: engrandecido seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E no Salmo 109:26-27, ajuda-me, Senhor meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que isto vem da tua mão, que tu, Senhor, o fizeste. Assim, toda obra do inimigo contra a prosperidade dos teus filhos é desfeita, toda fonte de escassez é transformada em abundância e toda provisão é multiplicada. O Senhor os sustenta, os exalta e os faz prosperar, para que sua glória seja manifesta em cada aspecto de suas vidas. Eu declaro a intervenção sobrenatural de Deus em todas as situações que parecem impossíveis. Ordeno a reviravolta divina em todas as circunstâncias sem esperança.
Decreto que todo veredito negativo, toda injustiça ou derrota enviada pelo inimigo seja revertida agora. Profetizo a restauração completa de tudo que foi roubado, perdido ou destruído, pois para Deus nada é impossível e todo plano do inimigo se volta contra ele. Pai, que o teu fogo desça sobre cada altar satânico, onde sacrifícios, feitiçarias e invocações foram levantados contra os teus filhos. Que o teu trovão destrua cada sacerdote maligno que ministra nesses altares e que o teu relâmpago disperse cada assembleia demoníaca reunida para atacar o seu destino. Que o teu terremoto abale e destrua todos os alicerces ocultos que sustentam as operações das trevas contra a vida, o propósito e a promessa divina sobre eles. Que o teu redemoinho leve embora toda a nuvem de maldição, opressão e confusão que paira sobre o futuro deles. Conforme o Salmo 35, 4, 8, sejam envergonhados e desonrados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e sejam confundidos os que tramam o meu mal. Sejam como palha diante do vento e que o anjo do Senhor os persiga. Assim, toda a obra do inimigo é desfeita, todo plano maligno é frustrado e a proteção, favor e vitória de Deus se estabelecem firmes sobre cada filho do Senhor, para que avancem com poder, unção e autoridade em todas as áreas de suas vidas. Seja o caminho de todo inimigo escuro e escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga a cada passo. Pois sem motivo esconderam redes, armadilhas e ciladas contra a vida dos teus filhos. Mas toda destruição voltará sobre eles inesperadamente. Toda armadilha que cavaram para prejudicar será usada contra si mesmos, e cairão na própria rede que prepararam. Eu decreto que toda maldição lançada contra seus filhos seja anulada e retorne ao remetente. Toda flecha de feitiçaria, palavra maligna, profecia perversa ou visão de destruição projetada contra eles será quebrada, anulada e cegada pelo poder do sangue de Jesus. Conforme Números 23, 23, não há feitiçaria contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. E assim declaro que eles caminham protegidos, livrados e exaltados. Toda armadilha do inimigo será exposta e destruída, e a alegria, a vitória e a prosperidade de Deus se manifestará plenamente em suas vidas. Todo o poder maligno que tentou roubar, matar ou destruir, agora é consumido pelo fogo divino. Eu decreto em nome de Jesus que o fogo de Deus localize e consuma todo material de bruxaria escondido contra os teus filhos. Todo amuleto enterrado, todo talismã colocado em segredo, todo objeto de fetiche plantado em suas casas, negócios ou pertences. Que todos os presentes amaldiçoados, itens encantados ou instrumentos de feitiçaria sejam destruídos agora pelo fogo do Espírito Santo. Decreto que o poder maligno desses objetos seja anulado, quebrado e dissolvido, que nenhuma força das trevas tenha mais autoridade sobre eles, e que todo plano do inimigo que se baseia nessas obras seja frustrado imediatamente. Pois está escrito em Deuteronômio 7, 25 e 26, queimarás as imagens esculpidas dos seus deuses, não tomarás para ti a prata ou o ouro que estão sobre elas, nem os cobrirás, é uma abominação ao Senhor teu Deus, e não trarás para dentro da tua casa, para que não sejas enredado por ela e condenado à destruição. Assim, todo o instrumento de opressão espiritual é desfeito, e nenhuma maldição tem lugar na vida dos teus filhos. Segundo Salmos 35, 9, e a minha alma se alegrará no Senhor, e se regozijará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu, que livras o necessitado daquele que é mais forte do que ele? Eu decreto que cada filho do Senhor seja protegido, livrado e exaltado. Toda armadilha do inimigo será exposta e destruída, e a alegria, a vitória e a prosperidade de Deus se manifestará plenamente em suas vidas.
Todo o poder maligno que tentou roubar, matar ou destruir, agora é consumido pelo fogo divino. Eu decreto que os filhos do Senhor se alegrarão novamente. Todo luto será transformado em dança, toda tristeza se tornará alegria, toda vergonha se converterá em glória e toda derrota se transformará em vitória plena. O inimigo pensou que suas vidas estavam encerradas, mas Deus declara que este é apenas o começo de um novo tempo de bênçãos, favor e prosperidade. Tudo o que foi planejado para o mal será transformado pelo Senhor em um canal de vitória e restauração. Pai, eu te agradeço porque esta oração não termina aqui. Os teus anjos continuam em batalha, guardando, protegendo e lutando por cada filho que confia no teu nome. As hostes celestiais foram enviadas para executar o julgamento escrito, para quebrar toda a oposição e trazer justiça perfeita sobre a vida deles. Pois está escrito no Salmo 149, de 6 a 9, que os altos louvores de Deus estejam em suas bocas, e uma espada de 2 gumes em suas mãos para executar vingança contra as nações e castigos contra os povos, para prender seus reis com correntes e seus nobres com grilhões de ferro, para executar sobre eles o julgamento escrito. Eu profetizo que toda a autoridade do mal será derrotada, toda a oposição será consumida e todos os planos do inimigo serão frustrados. Que a vitória e a honra pertençam aos teus filhos. Que a glória de Deus se manifeste em cada área de suas vidas e que todos os que temem ao Senhor exultem com eles. Louvado seja o Senhor, porque Ele é fiel, justo e poderoso para transformar toda a injustiça, todo o sofrimento e toda a aflição em bênçãos eternas e vitórias gloriosas. Senhor, declaro que a liberdade dos teus filhos começou. Correntes foram quebradas, maldições destruídas, jugos despedaçados, escravidões soltas e cativeiros desfeitos. A libertação foi estabelecida, o avanço confirmado e a vitória assegurada. Conforme o Salmo 35, 27, que gritem de alegria e se alegrem os que se inclinam à minha justiça. E digam continuamente: engrandecido seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Declaro que a partir de hoje eles experimentarão favores extraordinários, testemunhos incomuns, avanços sobrenaturais, reviravoltas milagrosas e intervenções divinas. O Deus das surpresas está mudando a história deles. O Deus da 11ª hora está se manifestando, e eles verão a bondade do Senhor na terra dos viventes. Conforme o Salmo 109, de 30 a 31. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca. Sim, eu o louvarei entre a multidão, pois ele estará à direita do pobre para salvá-lo daqueles que o condenam. Eu profetizo que os filhos do Senhor viverão para louvá-lo continuamente. Não morrerão, mas viverão para anunciar as maravilhas do Senhor. Florescerão como a palmeira, crescerão fortes como os cedros do Líbano. Mesmo na velhice, continuarão a dar frutos cheios de vigor e saúde. Serão abençoados em tudo o que fizerem, ao entrar e ao sair. Serão cabeça, nunca cauda, estarão sempre acima e nunca abaixo. Pois o Senhor, seu Deus, caminha com eles como um gigante protetor, poderoso e terrível para os que os oprimem. Pai, eu te agradeço porque esta libertação é permanente, esta vitória é duradoura e esta conquista está firmemente estabelecida. Conforme João 8,36, portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu profetizo que os filhos do Senhor agora estão verdadeiramente livres. Chega de escravidão, de opressão, de aflição, de tormento, de assédio, de limitações, de frustração e de estagnação. Eles estão avançando, rompendo barreiras, quebrando grilhões espirituais, libertando-se de todo jugo e ascendendo em poder e autoridade. Eles estão se erguendo com fé, coragem e determinação.
Eles estão voando alto, alcançando novos horizontes de bênçãos, prosperidade e favor divino. Toda a oposição está sendo derrotada, toda sombra de derrota é consumida, e a luz de Deus brilha intensamente sobre suas vidas. O inimigo já perdeu, e os filhos do Senhor estão seguros, protegidos e estabelecidos no propósito eterno que Deus traçou para eles. Declaro que para cada maldição lançada contra os filhos do Senhor, o céu libera bênçãos 7 vezes maiores. Para cada palavra de maldição ou feitiço contra eles, Deus decreta favor, proteção e avanço. Toda arma forjada contra suas vidas é anulada, e um estandarte de vitória é erguido em seu favor. Os inimigos serão cobertos de vergonha, os adversários se envergonharão, e todos os acusadores serão silenciados. Todo perseguidor será confundido, e sua autoridade sobre eles é quebrada, porque o Senhor luta por seus filhos, e eles permanecerão em paz e vitória. O sangue de Jesus fala melhor sobre suas vidas agora. Ele fala de cura total, libertação plena, proteção constante e provisão abundante. Ele fala de promoção, preservação, prosperidade, progresso, poder, propósito, destino e vitória. Nada do que o inimigo planejou prosperará, e toda obra contrária será revertida para a glória de Deus. Conforme Apocalipse 12:11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pai, segundo o Salmo 35:18, eu te darei graças em grande assembleia, eu te louvarei entre o povo, reconhecendo a tua fidelidade. Agradeço pela libertação completa, pela liberdade estabelecida e pela vitória perfeita que hoje manifestaste na vida de teus filhos. Eu profetizo que eles andarão em triunfo, desfrutando de favor sobrenatural, testemunhos extraordinários e avanços divinos em todas as áreas de suas vidas, e que a glória do Senhor será manifesta em cada passo que derem. Agradeça-te, Senhor, por quebrares cada maldição, despedaçares cada corrente, libertares toda a escravidão, curares cada ferida, restaurar perdas e reviver sonhos. Tua misericórdia dura para sempre. A liberdade começou, correntes foram quebradas e maldições destruídas. As correntes estão quebradas, escravidões são soltas, cativeiros são destruídos, a libertação é estabelecida, a superação é confirmada, a vitória é garantida. Não guarde isso só para você. Alguém precisa desta oração agora. Compartilhe e seja instrumento de libertação. Digite amém 3 vezes se você crê que sua libertação já começou.